Suculentas coloridas. É impressionante a quantidade de perguntas sobre suculentas coloridas, como colorir suculentas, que tem chegado aqui no meu inbox. E é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo e falar para você a melhor forma para você colorir as suas suculentas, deixar elas mais coloridas de maneira natural, sem utilizar nenhuma intervenção química e sem prejudicar a saúde da sua planta. Ela vai ser mais rústica, inclusive também mais resistente a pragas. Se você quiser saber como que você vai colorir as suas suculentas, assiste esse vídeo até o final, porque esse vídeo vai falar exatamente isso para você. Bom, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal N Plantas. E suculentas coloridas realmente é uma paixão, elas ficam bem mais bonitas e bem próximo ao que é a realidade na natureza. Então você vai ver suculentas especiais assim na natureza, bem coloridas, e elas podem chegar a uma coloração até mais forte do que essa, se esse for o seu objetivo e você aplicar o manuseio certo. E existem várias formas de você colorir suculentas, mas existe um padrão que você não pode deixar de seguir, você não pode fugir disso. Eu falei sobre isso na rede social vizinha, mas eu vou trazer para você aqui também um aspecto muito importante sobre a coloração das suculentas. Existem produtos, existem formas de evidenciar a cor das suculentas que as pessoas têm falado muito, mas tem um padrão que não tem como a gente fugir disso. E eu vou basicamente fazer uma comparação aqui com o ser humano. Quando a gente quer ter uma pele mais bronzeada, a gente quer mudar um pouco a cor da nossa pele, deixar ela um pouco mais bronzeada mesmo, a gente tem vários recursos. A gente pode utilizar bronzeador, pode comer mais cenouras, a gente pode fazer várias coisas para ativar uma pigmentação, para aumentar, na verdade, a pigmentação na nossa pele de melanina. E a gente consegue mudar um pouco mais a cor da nossa pele quando a gente aumenta a produção desse pigmento. E esse pigmento é a melanina no corpo humano, e nas suculentas elas também têm um pigmento que vai fazer a cor delas ser mais evidenciada, podemos dizer assim. A gente vai ter cores mais diferentes nas suculentas, mas o nome desse pigmento nas suculentas não é melanina. Mas nas suculentas o nome desse pigmento é antocianina. E a antocianina também é evidenciada de uma forma bem simples, que é a luz solar, é o contato com a luz do sol. Assim como os humanos se bronzeiam mais na luz solar, as suculentas também têm esse mesmo aspecto de aumentar a coloração, evidenciar mais as cores da suculenta e talvez até modificar a cor dela em alguns locais da planta através do estímulo desse pigmento. E como que nós conseguimos evidenciar o estímulo desse pigmento? É também através da luz solar. Não vai adiantar você utilizar vários outros produtos, outras formas, se a sua planta não tiver contato com o sol. Então o primeiro passo para você cultivar suculentas coloridas é começar a cultivar suas suculentas em sol pleno. Mas muito cuidado mesmo com a escolha das suas suculentas para sol pleno. Nem toda suculenta é cultivada em sol pleno. Existem algumas espécies, alguns gêneros, alguns grupos de suculentas que são para meia sombra. E se você colocar diretamente essa planta no sol, ela vai queimar. Inclusive, até mesmo aquelas plantas que são de sol pleno, elas podem queimar se você colocar elas no sol mais forte, sem fazer uma adaptação antes. E a gente precisa adaptar a nossa planta ao sol para a gente simular o que é a vivência dela na natureza. Por isso que na natureza essas plantas são bem coloridas, bem chamativas e realmente especiais. Porque na natureza elas têm ali o contato com o sol direto. E isso faz com que a suculenta fique mais colorida. E a gente fazendo essa reprodução no nosso cultivo, a gente consegue também fazer isso. Mas quando você vai colocar uma suculenta no sol pleno, ela precisa já estar preparada, que é o que a gente chama de adaptação. Eu já fiz um vídeo sobre como você adapta a sua suculenta ao sol pleno, até mesmo aquelas suculentas que são de sol pleno precisam passar por esse processo. E eu vou deixar um card aqui em cima para você aprender como que você faz essa adaptação sem maiores dificuldades.
É um processo que não demora muito tempo. Cerca de uma semana já é possível a sua suculenta ser adaptada. E aí, quando você adapta ela ao sol pleno, aí você vai começar a notar uma diferenciação nas cores dessa suculenta. Você vai ver como essa aqui, que é a Fred Ives, que ela vai pegar um alaranjado bem especial. Não sei se na câmera em sombra como a gente tá, você vai conseguir ver a cor que ela de fato tá, mas tá bem alaranjada. Existem suculentas que vão ficar até mais vermelhinhas, como a orelha de elefante. É uma suculenta que fica realmente com bordas bem vermelhinhas. Então, quando você quer ter um cultivo de suculentas coloridas, é muito importante a escolha das espécies. As equevérias, por exemplo, as crassuláceras, em muitas das opções e espécies que existem, as plantas ficam coloridas facilmente, mas existem aquelas plantas de meia sombra que também podem mudar de cor com uma incidência maior de luz solar, mesmo que indireta ou num período menor. Mas essas plantas, se você colocar ela em sol pleno, você vai ter dificuldade no cultivo e pode ser que você danifique a sua planta. Então é muito importante, repito, muito importante que você saiba qual planta que é de sol pleno, qual que é a planta que você está cultivando e a coloração que você quer buscar nela. Então por isso que nada adianta a gente vir e ficar colocando química ou algum outro tipo de produto na nossa planta para colorir se ela não tem incidência de luz solar ou se ela não está adaptada ao sol. Você vai ter dificuldade e a sua planta pode sofrer muito com isso. Então, quanto maior a luz solar que a sua suculenta consegue absorver, consegue se adaptar e consegue ter nas suas folhas, maior é a produção desse pigmento nas suas folhas e mais bonita é a coloração que você vai conseguir extrair dessa planta. Esse é um conceito básico para você começar a colorir as suas suculentas. Agora, existem regiões mais frias ou regiões que o sol não é tão forte, não é tão evidente, que as suas plantas podem não colorir da maneira que você quer, mesmo em sol pleno. E aí nessas regiões, ou se você já tentou adaptar a sua suculenta, ela já está sendo cultivada há 1-2 meses no sol pleno e ela ainda não teve uma coloração evidenciada, existe um recurso também natural que você pode usar para você evidenciar a cor dessa suculenta, que é o que a gente chama de estresse hídrico. As pessoas confundem muito estresse hídrico com a planta passar sede, a planta ficar sem água. E por mais que as suculentas já sejam repletas de água, elas também precisam de água para sobreviver. E quando nós falamos sobre estresse hídrico, nós não estamos falando sobre a sua planta passar sede. É basicamente você, aos poucos, gradativamente, e aumentando o período de rega. Ou seja, você vai demorar um pouquinho mais aos poucos de regar a sua planta. E nós vamos promover isso com o intuito de assimilar, deixar mais parecido com o ambiente que ela fica na natureza, aonde existe um período maior entre chuvas e ela fica com uma escassez hídrica, com um estresse hídrico durante esse período que faz evidenciar naturalmente a coloração das suas plantas. Então, quando você aplica o estresse hídrico, aumenta esse período entre regas gradativamente, você consegue aumentar o percentual de chances da sua planta ficar mais colorida, mais bonita e também mais resistente, porque ela vai se adaptando, a vida na natureza é maravilhosa e ela se adapta a essa escassez hídrica. E aí quando você vir e regar, mesmo que num período maior, você pode regar generosamente para ela se encher com essa água, absorver toda a umidade que ela precisa e conseguir passar mais um período maior com escassez hídrica. Então esse é o fundamento base para você que quer colorir as suas suculentas. Basicamente, faça a adaptação dela ao sol pleno. Se em sol pleno a sua planta ainda não evidenciou as cores, é bacana você começar a utilizar a escassez hídrica gradativamente, aumentando o período entre as regas para sua planta ter um estresse hídrico associado ao sol pleno. E aí é bem difícil que ela não entre numa coloração especial. Gostou desse vídeo? Foi útil para você? Comenta aqui embaixo se você já sabia dessa informação ou se é algo novo, que eu adoraria saber. Gosto muito de ler os comentários de vocês aqui no canal e eu procuro responder todo mundo. Me segue nas redes sociais vizinhas, que eu tô deixando aqui na descrição também.
E lembrando para você que estamos nos últimos dias para o Guia Cultivando Suculenta em oferta. Se você quer ter um cultivo de suculentas na sua casa, com suculentas mais bonitas, coloridas, livres de pragas, resistentes e tem informação de como combate pragas no momento certo, reprodução, todas as informações importantes para o cultivo de suculenta, eu tô deixando o link aqui embaixo para você ter acesso ao guia Cultivando Suculentas e lá você vai ter acesso a essas informações. Não só isso, mas também acesso à comunidade Cultivando Suculentas, aonde que sempre que você tiver uma dúvida sobre cultivo de suculentas, você pode mandar sua pergunta lá que você vai ser respondido por mim ou por um outro profissional de plantas. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo da onde que você está assistindo pra gente ter noção até onde a nossa mensagem está chegando. E eu vou deixar um vídeo sugerido muito especial também. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, fui!